Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 183 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a incomensurável Adriana. Olha, isso é muito bonito, amor. Depois eu vou ver o que é. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o apologeta Juliano. Eu sou o Juliano e estou aqui com Pedro, Angela e Pedro. Receba a sua vitória. Aleluia, irmão. Recebi. Tá aqui na mão. É? Ou não. Eu sou o Pedro e estou aqui com o Paulinho, que já confundiu Oxalá com Orixá. Ai, amor. Não, eu juro que quando eu via na Bíblia Oxalá, eu achava que era uma coisa do candomblé, alguma coisa parecida, com certeza. Mas nós estamos aqui hoje para falarmos em evangeliquez, uma língua que poucas pessoas conhecem. E não é por tão isso... poucas. Oh, não, é. São 30 milhões de evangélicos no Brasil? Não. 30 milhões de varões. Depende se conta só os varões ou De as ungidos. varoas também, né? É. E nós vamos discutir um pouquinho sobre essa língua do gueto evangélico, que a gente fala aqui entre nós, nos púlpitos, que pouco chega na galera em geral, né? Palavras que a gente não Não, e conhece. muitas vezes dentro as pessoas mesmo que vão na igreja são crentes, batizados, convertidos e não entendem fazem nada. ideia do que é. Muito também, né, já começando a achar culpa, muito tem a ver com as primeiras traduções para o português, né, que usaram palavras muito rebuscadas, né, algumas vieram de Portugal, né, a própria João Ferreira de Almeida foi feita por um português, né, depois foi adaptada para o português brasileiro e tudo mais, né. Essas palavras, então, fazem parte do dia a dia eu não sei, mas pelo menos dos cultos da maioria dos cristãos, dos evangélicos. Nós vamos tentar desvendar algumas delas aqui no nosso podcast hoje. A Sara, infelizmente, não conseguiu participar. Ela é a rainha das palavras difíceis, né? Nossa Sim. menina dicionário, menina vocabulário. Mas a gente vai tentar se virar sem ela aqui, descobrir o significado. Vamos soletrar em primeiro lugar, né? Descobrir o significado. verdade. Isso é difícil. Tem palavra que é difícil. Soletrando. E fazer a aplicação na frase, né? Que é muito importante também para a pessoa entender o significado. Isso é hoje o nosso programa sobre evangeliquez. E o Fica a Dica de hoje, além de ser especial, tem participação especial. Eliseu Gomes aqui com a gente. Beleza! Eliseu Gomes is in the house. Nossa, gostei. E você sabe, o seu Eliseu tá aqui com a gente é porque a gente vai falar de ensino criativo, né, Eliseu? Você participou com a gente num podcast sobre cinema cristão e o de ensino criativo no ano passado, a gente falou muito sobre isso, que é o objetivo do nosso ministério como irmãos.com também, de comunicar criativamente a palavra de Deus. E você está aqui com a gente para falar que vai acontecer o segundo CRIAMA, que é o Congresso de Ensino Criativo, e que se teve o segundo é porque o primeiro foi um sucesso, né, Eliseu? Olha, Paulinho, a gente gostou muito, né? Foi muito bom. Foram muitos desafios, recursos muito limitados, sem, assim, quase nada de patrocínio, mas Deus abençoou. A gente fez na periferia de São Paulo, um lugar muito legal, porque são irmãos muito queridos, mas o acesso era muito difícil. Hoje tá mais fácil, porque vai ser na Igreja Batista da Liberdade, tem bastante acesso, metrô, ônibus. No centro, então não há desculpa, né? para quem quiser vir aí de transporte coletivo, de carro, de bicicleta, a pé, tudo dá certo. Quando é que vai ser, Eliseu? Será, Paulinho, dia 6, 7 e 8 de setembro. 6 é uma quinta-feira, vamos começar na quinta-feira à noite. Sexta-feira, dia 7, é feriado, então todo mundo aí tem disponibilidade. No dia 8 é sábado, fechamos o congresso no dia 8 à noite. Aquele esquema de plenária de manhã e à noite com todo mundo, e durante o dia as oficinas técnicas. E a oficina mais legal que vai acontecer de novo esse ano, qual é? De cinema! Podcast irmãos.com. Eu ia falar da oficina de cinema do Miguel, cara. Muito mais você legal. me enganou. Não, nós estaremos lá. Vamos dar, sim, oficina de podcast. O pessoal pede, dá mais oficina. Em São Paulo de novo, né? A gente ainda não conseguiu ir pro Rio de Janeiro. O pessoal do Rio pede. Mas como vai ser num feriado e vai ser bem localizado no centro de São Paulo, quem é do Rio, quem é dos outros estados, pode vir aqui também pra aprender junto com a gente. A gente vai gravar aquele programa curtinho que a gente sempre grava nas nossas oficinas. Sempre não, né? Nem todos a gente gravou. Na última a gente
gente gravou e a gente vai gravar de novo, colocar no ar aqui em irmãos.com e você vai aprender um pouquinho mais da arte de se fazer podcast. Que legal. Ô Paulinho, eu tava vendo aí, o pessoal que vem do Rio, né? Eu tava vendo a ponte aérea, cara, como é baratinho, né? É mais barato que até o ônibus, é R$90, aí você pega, é o preço da passagem na ponte aérea do Rio pra São Paulo. É claro que aí tem a taxa de embarque que é meio salgada, mas dá pra galera do Rio vir também tranquilo. E você compra com antecedência, você vai conseguindo comprar mais barato, né? Aproveita aí, faltam 3 meses ainda pro evento, julho, agosto, 2 meses só? Nossa, 2 meses, estão atrasados, Paulinho, vamos atrasados, vamos correr, vamos divulgar isso aí. Vamos divulgar. E eu vou ter que ir embora antes, né? Porque o Pedro não quis mudar a data do casamento, ele vai casar no sábado, no dia 8. É um absurdo, falamos com o Pedro e não quis mudar o casamento. Fazer o quê? Está desesperado para casar. O Criama é mais importante, Pedro, mas tudo bem. E outra coisa, Eliseu... Parabéns ao Pedro pelo casamento. É o Pedro Angela, tá? Que grava com a gente, ele vai casar no dia 8. Mas o que mais, além de podcast, que vai acontecer lá no Criama 2.0? Ô Paulinho, nós estamos muito animados, porque nós vamos ter todas as oficinas relacionadas ao cinema e vídeo, como roteirização e storyboard, direção de vídeo cinema, produção de vídeo cinema, edição, documentários em vídeo, com o Fabiano lá de Piracicaba, do Gospel Cine. Vamos ter design básico e avançado, slideshow, produção musical, jogos teatrais com o Isaac do Giovanni C. Giovanni C vai estar presente também com uma peça bem legal sobre missões e imagens e fotografia com o pessoal da Light in Action, Luz em Ação, que vem lá de Rio Grande do Norte. Eles têm, Paulinho, uma equipe de cinema, eles fazem materiais super bem feitos para explicar a Bíblia. Eles usam o relevo e a natureza do Nordeste, lá de Rio Grande, para dar aquela ideia da Palestina, tem as dunas e tal. É um trabalho muito legal. E também vamos ter a oficina de VJ. VJ. Jockey. Não é apresentador da MTV que fica apresentando clipes, tá? O VJ é aquele cara que fica fazendo edição ao vivo de vídeo nos shows, aquelas telonas lá atrás sincronizadas com música, tudo aquilo. Recursos muito legais e muito criativos aí para dar um up, né? Essa palavra. Nossa, vamos ter 2 VJs. O que vai dar a oficina é o VJ Stephen Proctor, ele é dos Estados Unidos, missionário também, e ele já tem feito esse trabalho para muitas bandas famosas lá nos Estados Unidos, e ele é um craque mesmo nessa parte. E também o Paulo China da For You vai dar a oficina de edição de vídeo e também vai revezar com ele lá nas plenárias, fazendo aquelas imagens bem legais enquanto a gente faz adoração. Adoração visual, né? Além da música e da adoração com outras expressões. Muitos recursos aí, dia 6, 7 e 8 de setembro. Inscrições e maiores informações pelo site www.criama.org.br. E se você tem uma empresa e quer patrocinar o evento, além de ter a sua marca divulgada, você vai participar desse ministério tão grande de comunicar criativamente a palavra de Deus. Escreve para eliseu.gomes@criama.org.br. É isso, né, Eliseu? Perfeito, Paulinho. Cara, esse jabá vai ser caro que eu vou te pagar, hein? Nossa, muito bom. Tamo junto, cara. Aqui tamo junto. Muito bom, eu agradeço você, Paulinho, agradeço irmãos.com. Nossa, vocês têm nos abençoado muito e eu espero que esse Criama seja, assim, de Deus, cara, que o Espírito Santo esteja lá conosco. A gente não quer apenas ser criativo, mas nós queremos estar nessa vibe aí do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus no poder do Espírito, porque a gente não quer viver de apenas técnica, mas da direção de Deus, né, nas nossas vidas. Amém. Valeu, Eliseu. Obrigado, Paulinho. Um abraço. Abraço. Olha só, a gente também tem que deixar claro, tem muitas palavras que nem eu sei, viu, ouvinte? Então é normal todo mundo assim, não saber. Verdade, se nem a Adri sabe, é porque é muito difícil mesmo. Rodrigo, mas você não sabe e usa pra não parecer ignorante? É que assim, na verdade, eu prefiro falar bem simples mesmo pra pessoa. Bem simples. Eu uso assim, às vezes o Paulinho fala assim, Dri, você não tá falando com criança, sabe? Eu tenho o costume de explicar assim, como se fosse bem simples, sabe? Daí chega uns pastorzão que vai pregar e fala umas coisas, meu, que eu fico, não precisava, sabe? Não precisava. Mas sabe o que é? Tem palavras que sim, se você não usar ela... Eu falo isso porque eu gosto muito de vocabulário, né? E tem algumas palavras assim que eu tomo cuidado pra não usar, dependendo com quem eu falo, porque talvez não vai acontecer comunicação, né? Porque... eu não falo nem com ninguém, nem dependendo de A, nem dependendo de B. Porque comunicação é fazer-se compreendido, né? Não é só falar, mas é o que a pessoa entende também. Mas eu converso com o Ed René e falo, olha, gente... Vai saber o que ele pensa disso, né?
Mas tem algumas palavras que, se você não usá-las, talvez a gente não consiga passar o verdadeiro significado dela. Igual tem algumas palavras em inglês que a gente traduz, mas ela não vem com toda a carga de significado, né? Até do grego, né, do hebraico, as traduções da Bíblia. Então eles tentaram procurar palavras que se aproximassem mais do que realmente aquilo queria dizer, né? Aham. Mas assim, a coisa às vezes acaba virando um problema, né, dentro da igreja, porque você acaba conversando só com chato também, só com um grupo de pessoas, algumas pessoas que têm um nível maior de estudos, talvez, né, e acaba ficando distante das outras pessoas que não alcancem esse tipo de palavras. Tô falando de palavras difíceis, mas tem outras coisas que fazem parte do evangeliquez, que são coisas que a gente fala no dia a dia, né, que alguns falam no dia a dia, eu tento evitar ficar falando essas coisas, mas também faz parte desse evangeliquez, que é o linguajar, o idioma que nós falamos entre nós, né, entre nós os evangélicos. E eu sempre fico pensando assim, quando eu levo um visitante na igreja, daí eu fico, não entendeu o que significa isso. Nossa, não faz ideia do que significa. E assim, até música, muito música, sabe? Aham. Aí fica, nossa, um quebrantado coração. Aí eu fico, o que é quebrantado? Sabe, assim, aí eu fico, não, gente, tem que ser mais simples, sabe? Uma linguagem mais direta, uma comunicação mais eficaz. Sabe uma palavra que faz parte do evangeliquez, mas que ela é tão prejudicial, ela faz tão mal pra quem vem de fora e ouve, que assim a gente deveria banir do nosso vocabulário, na minha opinião. Não é uma palavra difícil de entender, mas faz parte do nosso evangeliquez, que é a palavra descrente. É verdade mesmo. Descrente. O descrente, o descrente vai pra igreja. Descrente, nossa, é chato existe mesmo, essa palavra, né? no dia a dia, né? Eu sou descrente, mas quer dizer, eu não acredito nisso que tá acontecendo, né? Mas em que contexto que vocês usam isso? Descrente é aquela pessoa que não é da igreja? A palavra, que é a pessoa mundo. que não é convertida. Do mundo, é pior ainda, né? Do mundo. Ou pior ainda, secular. Secular. Secular não. Pior que isso é ímpio. O cara é ímpio. Nos acampamentos tinha lá, não proibido levar revistas seculares. Eu falei, nossa, que marca de revista é essa, cara? O que é essa revista secular? Não, gente. Todas as revistas com menos de 99 anos pode levar, né? Mas o Não, descrente... agora imagina, se a gente convida o descrente pra ir no acampamento, ele pega o regulamento. Gente, é muito chato. A gente tem que traduzir muita coisa, né? E com muita vergonha até, né? Quando a gente começa a ver esse tipo de coisa e explicar. Mas descrente, você tá falando assim, você não faz parte do meu grupo, né? Você é totalmente alienado a tudo que acontece aqui. Você é um não Descrente. salvo. Né? Na verdade, quem ouve isso, a maioria das pessoas tem alguma crença. Né? E muitas pessoas, assim, até acreditam em Deus, ou são enganados por uma doutrina errada, mas acham que acreditam em Deus de verdade. E aí essa pessoa tá sendo enganada e você chama ela de descrente, ela fala assim, o que ele tá pensando que ele é? Só porque ele é evangélico, ele é acho melhor que eu não tenho uma crença. Eu creio em Deus, é claro que eu creio em Deus, eu não sou descrente, né? Mas às vezes eu acho que a pessoa pode se sentir marginalizada mesmo, sabe? Preterida, sei lá. Sim. Eu tô aqui. Não, eu não tô querendo dizer, assim, que não existe uma diferença entre o salvo e o não salvo, mas o uso dessas palavras pode atrapalhar as pessoas de terem um interesse maior de conhecer a própria palavra de Deus, né? Isso é uma coisa cultural, cara. Porque se a gente lembrar da pregação de João Batista, cara, pé na porta, tapa na cara a pregação dele. Não, todos eles. Só que a gente tá partindo assim, não é politicamente correto chamar as pessoas de descrentes, ainda que elas sejam. Não é nem isso, Gil, que a gente tá discutindo aqui. Tem isso também. Mas tem isso também. Eu acho que é uma questão de evangeliquez mesmo, de você comunicar a palavra eficaz pra aquela pessoa, entendeu? Eu acho que você usar a palavra descrente, você não você tá até comunicando, mas você tá preterindo ela, o problema entendeu? é como ela é usada, né? É como ela é usada. Eu não tô querendo dizer que a pregação tem que ser uma coisa de ficar passando margarina e tal, aliviando, né? Todas as pregações da Bíblia, a gente vê lá Pedro pregando no templo. Depois que ele foi preso, depois que ele foi solto. Depois que ele foi solto, no dia seguinte ele já estava pregando. E fala que ele prega, ele fala sobre Jesus, que eles mataram e tudo mais. Depois que ele termina de pregar, as pessoas ficam tão bravas que queriam matar ele.
Então, assim, não foi nada leve, não tô querendo dizer isso, mas eu tô querendo dizer que, assim, a gente coloca essas palavras no nosso dia a dia e sem propósito acaba utilizando e isso só afasta as pessoas, né? Não quer dizer que você não tem que falar pra pessoa que ela, sem Cristo, ela está condenada, que tem o pecado atuando na vida dela e tudo mais, entendeu? Não tô querendo dizer isso. Mas tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado pra usar, porque isso mais afasta do que aproxima as pessoas de Cristo, né? O linguajar acaba tendo uma separação em qualquer lugar, né? A gente vê os sotaques diferentes, os dialetos, entre aspas, assim, desde o sul, do Rio Grande do Sul, o jeito que eles falam até o norte, isso acaba gerando separação, porque você fala uma coisa que o outro não entende, né? Agora, o pior ainda é quando você fala uma coisa que pode gerar desconforto, né? Uma compreensão errada pra pessoa, isso é complicado. Não, é igual assim agora no nosso podcast, assim, a gente toma muito cuidado pra não ser bairrista, pra não fazer piadinha interna, porque daí os ouvintes acabam se sentindo marginalizados. Eu não sei outra palavra legal pra isso. Marginalizados também, assim, não marginalizados, mas excluídos, isso, excluídos. Daí o que a gente faz? A gente sempre tenta contextualizar, ou fazer piadinha que já foi em outro podcast, de assim, pra comunicar legal mesmo. Aí eu vou em uma igreja, eu fui numa igreja outro dia, super ultra mega tradicional. Daí, a hora que o cara fez, tocou um sininho, aí todo mundo já ficou em pé. Aí passa o Paulinho sabe de que igreja que eu tô falando. Daí passa uns trem, parece umas fumaças assim, pra recolher o dízimo, aí todo mundo sai, vai lá e já dá o dízimo. Eu não sei que era a hora do dízimo. É muito esquisito, porque assim, aí tem toda as pessoas a liturgia, que estão lá, eles já conhecem a liturgia, então quem vai lá há 40 anos já sabe exatamente a ordem das coisas que vai acontecer. Mas você chega a primeira vez, você não sabe nem a hora que você tem que ficar em pé, a hora que você tem que sentar, né? Aí eu me senti assim, completamente excluída, sabe? É legal quando o visitante vai e se sente especial também. Você se sente dentro daquilo, né? E consegue entender o que tá acontecendo. Não fica só assistindo uma coisa estranha e diferente e tal. Mas a gente não tá falando de liturgia, não, né? então, mas é a mesma coisa do evangeliquez, entendeu? De você comunicar. Desde criança, assim, eu era convidada pra ir nas igrejas das minhas amiguinhas e tal. E meu pai sempre falava, filha, vai na igreja delas. Daí, outro dia, você convida elas pra vir na minha igreja e tal. Então, eu já fui em vários tipos de igreja. Daí, eu já fui em igreja católica, que aconteceu a mesma coisa. De repente, todo mundo fica em pé, ele está no meio de nós, sabe? Puxa, eu levo um susto. Ninguém me avisou que era pra falar isso, sabe? E aí eu penso que a pessoa, assim, que ela é descrente, ela é convidada... É descrente? Ai, mãe, desculpa. Aí ela é convidada pra ir na igreja e aí ela fica perdida, sabe? Agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Ou então daí o pastor tá pregando. Na minha igreja mesmo, eu já vi, assim, mensagem. Foi por isso que eu sugeri esse tema pro Paulinho. Deu não entender nada, sabe? Não entender mesmo a mensagem. Eu fiquei, gente do céu, o que quer, não sei o que tem, sabe, assim. Eu falei, que chato, e eu já sou crente velha, hein. Viu, nós temos aqui um varão querendo participar aqui do nosso grupo. Eita, varão. Tô chamando. Fala, varão de fogo. Varão. Solte todo o seu evangeliquez. Eu já perdi esse idioma já. Ô Vaso, dá uma saudação pros irmãos aí. Vaso, gente, Vaso. Se a minha vizinha de baixo me escutar, eu chamando o Paulinho de Vaso, ela vai cair na risada. O Vaso é por... Não, por que Vaso, cara? Vaso é por causa do... Benção. Vaso da mongoleiro. É isso? Você é um vaso, Paulinho. Eu sou um vaso. Tem uns vasos mais bojudos, tem uns vasos mais compridos, mas... É vaso. Vaso com tampa, sem tampa. Tampa. Mas Com eu não sou cordinha um do vaso. lado. No nosso meio, eu nunca ouvi essa palavra vaso. Não sei. Eu só ouvi zoando, eu não sei se é sério não, até hoje. Não, Só ouvi o Juliano zoando assim. Só me chama de vaso. Ô Vaso, me chama todo Ai, mundo de vaso. Juliano. Mas o Juliano é muito evangeliquez, meu Deus. Não, o Juliano conhece bem o meio, assim. Cara, eu sou do gueto. É do gueto. A ponte, cara. Eu sou do gueto, mas eu faço a ponte. Mas então, Marcelo, a gente tava aqui falando do sentido, né, de se falar esse evangeliquez e tal. E agora a gente vai tentar destrinchar algumas palavras que nós conhecemos aí, que fazem parte até do nosso vocabulário aqui no podcast. Às vezes a gente usa alguns e não explicou todas necessariamente, né? A gente precisava dos irmãos do BTcast aqui hoje pra explicar o que são aquelas palavras que eles gostam de usar. Mas a gente vai tentar se virar aqui com o nosso Google do
nosso lado aqui a Wikipedia e explicar algumas delas. Ô Paulinho, então a gente podia ter chamado o Pasquale, né? Ou Pasquale seria excelente. Excelente, cara. Antes de a gente falar das palavras, tem uma mania, quando as pessoas querem que a coisa pareça mais espiritual ou mais bonita, é de falar tudo na segunda pessoa do singular ou do plural. Né? Começar tudo com tu ou vós. E aí a pessoa não estudou isso direito no primário nem no ginásio. Conjuga tudo errado os verbos, né? Aí vai da primeira pra terceira, pra segunda, a pessoa vira aquela salada. O pessoal do Sul só fala com Deus, né? É verdade, no Sul eles gostam de usar na segunda pessoa, né? Mas a gente e aqui os cariocas que não faz... também, Eu sou péssimo de português, mas quando a gente fala que façamos tal coisa, isso é válido no português, né? Existe, assim. Mas sempre que eu vou usar isso de algum jeito, eu falo, ixi, tô evangeliquez, tô fazendo evangeliquez. É que só forçado, né? Você não fala naturalmente, façamos. Parece que você tá abrindo uma reunião, sei lá. É verdade. Não, o abrindo uma reunião bonito é o podeis assentar-vos, né? Ai, gente. Também depende do grupo que você tá. Quando eu comecei a trabalhar com os adolescentes lá na igreja, pré-adolescentes, eu lembro uma vez que eu tava ministrando pra eles, tava pregando pra eles, eu falei assim, vamos ficar de pé. Aí eles levantaram, em reverência à palavra de Deus. Aí um perguntou pra uma moça que tava lá, o que é reverência? Reverência, cara, é verdade. E a gente cresce ouvindo isso e sabe o que é reverência. E essa palavra não tem a ver com evangeliquez, tem a ver com conhecer palavra mesmo, né? Porque reverência é uma coisa que não se usa só no dia a dia aí. Mas fala tem palavra, mas é evangeliquez. Mas tem palavra que só a gente fala, né, cara? Então. Que é mais popular entre a gente. Acho que reverência e as pessoas não vão saber, né? As pessoas normais. Até o escandalizar é uma palavra que é comum e tal, mas é muito mais usada dentro da igreja, né? Quando a gente porque fala ela assume tem palavras que assumem outros sentidos da igreja, né, cara? Por exemplo, palavra que assume outro sentido da igreja. Noiva. Imagina você chegar pra uma pessoa que nunca ouviu falar disso, vai ser a noiva de Cristo. Eu quero se imagina uma drag queen, não sei, cara. é muito. Pra quem não. Isso assim, pra quem não conhece, é estranho. Quanto mais fechado o grupo, mais tem um vocabulário próprio. Acho que de repente o cara tá cantando assim, eu quero ser a noiva de Cristo. O cara olha pro lado e epa, sai fora. Porque é uma coisa muito própria. Tem umas palavras que são simples e que no evangeliquez muda o sentido. Até o escandalizar, a forma do escandalizar, de escândalo em si, é uma coisa muito própria do evangeliquez, quando é falado no nosso gueto. Sim, sim. Tem igreja que é mais gueto ainda? Tem. Tem pessoas de uma igreja muito próxima de mim, assim, várias pessoas que vão na mesma igreja. Quando eles conversam, não precisa nem ser na igreja não, cara, mas quando eles conversam entre eles, eu me sinto uma pessoa normal, assim. Eu me sinto um trouxa, assim. Trouxa? Ai, dá um ruim mesmo, não dá? Trouxa, tipo no Harry Potter, ou você é mago iniciado ou você é trouxa. Então vamos definir aqui que quem não entende evangeliquez é trouxa. Ai, gente, que dó. Parece que as rodinhas de amigos, né? Que tem as suas próprias piadas internas e que você não quer se comunicar, você se ferra, né, cara? A língua do P, né? Os meus avós contam que quando eles não queriam conversar com os filhos, eles começavam a conversar em italiano, porque os filhos não entendiam, né? E ficava ali a conversa. Acho que acaba virando um pouco disso. Minha mãe, quando queria falar com meu pai sobre alguma coisa que eu não queria que a gente entendesse, ela soletrava, né? Só que assim, rapidinho a gente aprende a soletrar, né? Aí... Tem uma outra coisa assim que às vezes as pessoas usam, que é fechar a porta e ficar sozinho conversando. Funciona também. É engraçado, tem um colega meu que nem crente cara, ele é mormon. E teve um dia uma situação assim que eu tava conversando com ele, daí eu usei umas coisas, sabe? Tipo, quem tá falando, discutindo uma situação que aconteceu, eu falei, cara, tem que ser a palavra sim, sim, não, não, né? Então, assim, num grupo, eu tenho certeza que ele entendeu. Eu me sentia nessa sociedade secreta, assim. Eu não falaria isso perto dos trouxas, não, mas perto do... Você não falaria perto dos trouxas do seu trabalho, né? Oxalá fossem todos assim, né? Ai, que horror. Nossa, que horror. Cara, meu pai às vezes fala, não aprende a igreja a falar e a gente só fica reparando. Ele adora usar umas palavras diferentes pra usar. Quando ele fala oxalá, a gente achava o bico, cara. E dizem que unicórnio não existe, né? Tá na Bíblia. Unicórnio? Tem algumas traduções que trazem a palavra unicórnio. E que quer ver com oxalá, Gil? Um estranho. Unicórnio é um animal mágico.
Meu. Ó, na Bíblia do Pedro, a mensagem tem churrasco e tem futebol, que eu já achei. Na minha mais antiga aqui, João Ferreira tem cousa. O cousa é não, bonito. mas alguma. Cousa é evangeliquez, cara. Cousa é. Não tem Não é evangeliquez, cara. É Cousa é sim, só meu. coisa antiga. Não, mas tem Não, mas gente que tem fala gente que usa púlpito. cousa. Vai usar no púlpito cousa? Ah, tem dó. Mas, tipo, entre grupo de amigos da igreja, assim, e quando você fala mais sério, daí alguém fala, não, tem coisas. Já aconteceu isso comigo, cara. Fala coisas, eu achei incrível, cara, não tem necessidade nenhuma. Eu, quando era criança, eu ia cousa, eu sabia que era coisa, mas eu ficava com medo de corrigir o I na Bíblia, porque você não pode alterar a palavra, né? Não, você não pode trocar um I, né? Por um J. Mais o I, né, cara? Odiar. Meu, Ai, tem uma gente. coisa que é evangeliquez e a gente não percebe. Quando você vai se referir a algum personagem bíblico, tipo o apóstolo Paulo, você fala, Paulo falava, tipo, é o único Paulo que existe, né? Você pode falar, o Paulo. Quando alguém Paulo. fala, as pessoas acham estranho, né? Os trouxas não, os trouxas entendem. É verdade. Mas vocês acham que fica mais espiritual o negócio? Igual fala, não, porque o exegeta fulano de tal falou essa frase. Exegeta. Exegeta. Eles ejeta. Aperta o botão e ejeta. Meu, vai querer falar que o cara não exegeta? Não tem necessidade. Quem sabe ele morre e vegeta? Não, mas isso tem a ver com o Não, mas meio. no culto de evangelização. Se você ouvir e o não sei quê. BTcast, você vai ver isso, ouvir isso o tempo todo, sabe? Porque eles gostam. Não é que eles gostam, é que faz parte do vocabulário, eles conversam assim mesmo, sabe? Mas Meu, mas mas o é que muito eu faço? chato. Eu tô ministrando pros meus meninos lá, se tem uma palavra difícil, eu falo a palavra e explico o que é, pra eles aprenderem. Porque quando... isso é legal. Isso é muito legal. Peraí, eu já ouvi isso em algum lugar, é mais ou menos isso. Aí você já tá doutrinando ele ao evangeliquez. Exato. Não, e o legal será é que, que- assim, quando a gente não sabe a palavra, a gente pode inventar, né? Na boa. Que eles não vão perceber. Mas será que esse é um movimento válido? A pessoa tá pura, não conhece evangeliquez, aí você vai explicar o evangeliquez pra ele? O Não, eu tô mais explicando mais evangeliquez. certo seria você usar palavras normais. Eu acho que, assim, criança, pré-adolescente, adolescente, vale a pena a gente ensinar coisas novas. É vocabulário, né? É vocabulário, não é por causa de pra ele conversar desse jeito com ninguém, não. É pra ele saber o que significa. Porque quando ele ouvir, ele vai saber o que é. É que assim, a gente fala de evangeliquez, mas ele pode pegar um texto de literatura que vai ter uma palavra dessas. Mais complicada. É um enriquecimento. E aí ele vai saber o que significa a palavra. Se ele vai usar como evangeliquez. Se ele vai usar como evangeliquez ou não, aí é consciência dele. Eu mas... Verdade. um pré-adolescente também, que 13 anos é pré ou já é adolescente? É adolescente já, né? É pré. Adolescente a partir de 15, cara, segundo a ONU. Ah, é. Então é um pré-adolescente, ele trabalha com a gente lá no Ministério de Comunicação da igreja, né? E ele fica comigo lá na hora das Ai, é projeções tão e tal. fofo. Ele tá perguntando as o coisas pregador do Paulinho. falando, ele, cada 10 palavras, assim, uma ele não entende. Ele pergunta pra mim o que é. Cara, você tem que exercitar o culto inteiro, assim, a sua mente pra tentar arrumar. Porque tem coisa que você sabe o que é, mas você não sabe a definição, né? Você sabe só pra você. É, você sabe só pra você. Tipo, ó, uma palavra que tem na Bíblia, que pouca gente sabe falar direito, né? Mas que muito se é falado. Pelo menos a NVI não tem, mas até a revista atualizada, corrigida, eles usam concupiscência. Tri, soletra aí, Tri. Soletra aí. Eu falava concupiscência quando eu era mais Então, nova. quase todo mundo fala concupiscência, porque vê o, concupiscência. porque vê o ciência no final, acha que é ciência, né? Concupiscência. Soletra aí, Tri. Eu acho que Soletra. essa ele perguntou pra você o Vai, que era, Dri, né? soletra. Soletra, Eu tô vai. tampando aqui o Vamos lá. computador. Quem que vai ser o Luciano Huck? É C-O-N-C-U-P-I Vai. C-E. Tá certo? Tá certo. Aí toma vocês aí. Botou um S, SC, meu. Concupiscência. É com SC, tá é certo. que na literatura do Vai. Paulinho aqui ele não colocou Eu escrevi o SC. errado, eu escrevi concupiscência com C. Que vergonha, hein? Que vergonha, hein, Paulo? Concupiscência, Ei, cara. papai. E você sabe que, assim, o concupiscência é interessante, pelo menos assim, na minha mente, como isso funciona. A NVI traduziu por desejo. Mas o concupiscência é mais do que desejo, sabe? O desejo fala mais com
todo mundo, mas concupiscência é mais do que desejo. É um desejo desenfreado, é um desejo acima do normal e é pro mal sempre. O desejo pode ser pro bem e pro mal, né? Na NVI é desejos pecaminosos, uma coisa assim. Ah, desejos pecaminosos, aí já explica melhor, tá certo. O dicionário aqui tá falando que concupiscência é cobiça de bens materiais, anelo de prazeres sensuais, luxúria carnal, desejo libidinoso. Muitas palavras difíceis também, Gil. É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida que fala lá, né? Então, assim, é o desejo pecaminoso, aquilo que você inveja nas outras pessoas ou, assim, deseja mais do que o normal, né? Uma coisa que vira até uma obsessão, talvez. Mas concupiscência, então, você vê que a gente precisa de muitas palavras para explicar uma só. Por isso que concupiscência se encaixa melhor dentro do que a Bíblia estava querendo demonstrar, né? O escritor estava querendo demonstrar através daquelas palavras. Só que uma palavra não é usada, né? E dá pra piorar ainda, né? Porque em Colossenses fala da vil concupiscência. Então o pior Mas não é. Pior do ruim. Vil concupiscência não é pleonasmo, então? Então, aí já não sei. Não é. Então tem a boa concupiscência. Não tem, mas tem a vil. Então. Aí essa é uma palavra boa pra gente continuar ensinando nos púlpitos. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Nossa, afeição desordenada. Olha, gente, é difícil isso, né? Na mensagem fala, isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte, promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Olha que legal, entendi tudo, você viu? É muito mais Só comunicativa, né? Só mudou o significado de algumas coisas, né? Mas... Já interpretou, né? Ó, agora tem 4 palavras aqui que eu quero jogar pra vocês. Uma delas a gente usa bastante aqui quando a gente vai gravar com o Veronca e tudo mais, que é apologética, né? Mas são 4 palavras que pra mim, até não muito tempo atrás, como eu não fiz teologia, então não fui a fundo nessas palavras, eram praticamente a mesma coisa. Que são homilética, exegese, hermenêutica e apologética. Não parece tudo a mesma coisa? Não, são bem distintas, cara. Eu sei que são bem distintos, mas é uma palavra muito estranha que tem alguma coisa a ver com religiosidade e com cristianismo. E olha, depois que a gente começou a gravar podcast, a gente ouviu tanto essas palavras. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos trabalhar. Homilética, vamos trabalhar. Homilética é eloquência. Conseguir. Cara, é uma. É oratória, tem a ver com oratória. Tem a ver... Tudo a ver com oratória. É a arte de pregar sermões religiosos. Oratória, então, oratória é a arte de falar em público, talvez, ou arte de falar, né? Sim, agora a homilética já tem a ver com conteúdo cristão, conteúdo religioso. Conteúdo religioso. Não necessariamente cristão, mas conteúdo religioso. Certo. Então é a arte. Isso é uma arte, né? Não é qualquer pessoa que consegue transmitir isso com sabedoria ou com clareza. Isso é ela tem que aprender. Tanto que existem cursos de homilética. E você vai fazer uma faculdade de teologia, deve ter alguma disciplina lá de homilética também. Não, tem sim. Eu já fiz disciplina de homilética já. Olha só. Até alguns cursos de escola de líderes que algumas igrejas dão, tem, assim, uma aula, pelo menos, explicando um pouquinho pra dar algumas dicas sobre como se comunicar, essas coisas assim. Focado em homilética, não em oratória, em homilética. Agora, com H também, hermenêutica. Todo mundo jogando. Essa aí eu vou tentar de cabeça. Vai lá, a próxima é o Marcelo, hein? Eu tô com o Wikipedia aqui pra conferir se você tá falando certo. Tá, hermenêutica é você... eu vou falar com as minhas palavras porque eu tô sem nenhum dicionário aqui em volta. Eu tô tentando enganar vocês. Hermenêutica é você encontrar o real sentido da frase, o contexto da frase, o significado dentro do contexto. É mais ou menos isso? É a interpretação. É a arte da interpretação. Isso o advogado precisa ter também, por exemplo. Interpretação legal. Em direito usa muito hermenêutica. Na verdade, a hermenêutica tá mais pra ciência do que pra arte, né? Porque da homilética você vai falar, então você precisa é uma questão mais assim, não artística, mas não uma ciência, mas a hermenêutica é uma ciência, existem técnicas, é uma forma de interpretação de textos, principalmente religiosos e filosóficos.
Isso. A homilética pode até lembrar no esquema de sala de aula, né? Você pode usar diversos recursos para ensinar a mesma coisa, diversas comparações para ensinar a mesma coisa. Na hermenêutica não, você tem o texto e você tem que quer passar aquela mensagem, é o que está escrito ali e é aquilo. Você tem que passar aquilo ali, não foge daquilo, né? É o conteúdo então, né? E é como ele é demonstrar. E aí existe a hermenêutica bíblica, que se refere ao estudo da interpretação de textos bíblicos. Exato. Isso. Tá, então já demos check no homilética e no hermenêutica. Pra ficar fácil. Pra você entender a hermenêutica, você pode fazer uso da homilética. Não. Entendeu? Não, você não vai interpretar Não. uma coisa falando. Não, é verdade, não mesmo. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Homilética é o homem que fala lá na frente. Eu prefiro imaginar um ovo estalado falando lá na frente. O omelete. Nossa. Marcelo, então explica pra gente exegese. O que é o exegeta? Caramba, justa que eu não sei, cara. Eu sabia as outras duas. Exegese. Tá com a internet lenta, cara? Não, eu tô jogando limpo. Ó, é interpretação profunda de um texto bíblico, jurídico ou literário. Ah, é mais que hermenêutica. Então, e qual que é a diferença da exegese para hermenêutica? É o que o texto quer dizer. A exegese é o que você consegue extrair de profundo dentro daquilo que o texto está querendo dizer. Será que é o mais amplo, assim, acima do que o significado direto dele? Será que se a gente não pegar um exemplo, não fica mais fácil, não? Tá. Por exemplo, aquele versículo lá, todo mundo confunde. Tudo posso naquele que me fortalece. A análise hermenêutica desse versículo é porque tem um contexto que Paulo tá falando lá que já viveu em condições boas, em condições ruins, então tudo ele pode naquele que o fortalece, que é Deus. Então, na questão não é que ele pode tudo, mas sim que ele tudo pode naquele que fortalece, de acordo com o contexto. Isso é hermenêutica. Tudo pode suportar entre parênteses. Isso é hermenêutica, certo? Certo. A exegese é você fazer uma pregação, você interpretar a fundo esse versículo ou esse texto com um estudo mais aprofundado, é isso. Tá, mas dentro do exemplo, eu quero saber. Eu quero que você faça isso, vamos lá. Ai, caramba, é que eu não sou tão profundo no texto. Ó, vamos tentar organizar assim. Cara, os teólogos, se é que tem algum nos ouvindo, deve estar querendo nos matar agora, né? Ou acho se que contou devia esse sistema de ser rir, a gente fazendo umas hermenêuticas e exegeses erradas. Ó, deixa eu só Nós estamos explicar. falando. Nós somos todos leigos aqui, tá bom? A gente tá tentando se fazer um exercício pra que você que nos ouve também não teve essa disciplina ou não conhece isso profundamente, você tente exercitar com a gente aí o raciocínio pra gente chegar em algumas conclusões. A gente tá tentando sair do evangeliquez, né? Exato. Acho que a gente pode entender mais ou menos assim, ó, que a hermenêutica assim, diz respeito às técnicas de interpretação, e a exegese é a interpretação em si. Pode ser, ó, mas por favor, vocês vão ver aí nos comentários os nossos especialistas respondendo se falamos certo ou não. Falou, Bibo? Manda ver aí pra nós. Existe uma questão ainda, só pra falar de exegese, que quando uma pessoa faz uma exegese com X errada, ela é chamada de exegese com S, com I com S. Putz, que são as palavras. Já que é pra complicar as palavras, vamos complicar aí. Isso existe mesmo ou você tá zoando? Existe. A exegese é uma interpretação equivocada feita a partir de uma interpretação pessoal. Em vez de você aplicar a hermenêutica para fazer a exegese da forma correta, você não aplica a técnica e faz uma interpretação do tipo, tudo posso naquele que me fortalece. Posso ter carro, posso ter casa, posso ser rico, posso ser promovido. Isso é uma exegese. Exegese. Esse aí é fácil de relacionar, né? Fala, ei, seu Jack, não é assim. Aí... Esse é o Jeg. Boa. Tá bom. Então, beleza. Acho que chegamos em alguns lugares aqui entre homilética e hermenêutica. Apologética, a gente já falou aqui várias vezes, é a defesa da fé, né? Isso daí já deu pra decorar, né? É. Bom, e aí a gente já foi nesses 4 aqui pra diferenciar um do outro. Eu que tenho aqui na minha lista também a palavra pragmático. E o Cassiano gosta de falar que eu sou pragmático. Usa muito. Mas isso é de evangeliquez, isso? Ah, Não, meu. não é. Não é. Eu acho que é um nível acima. Essa eu ouço muito no trabalho. Isso tem no nosso trabalho também, né? É que eu escuto muito isso.
Isso. Então, por isso... O que é pragmático, então? Esse é o Fofo que explica, porque ele é pragmático. Eu sou pragmático. Então, ó, é um cara muito prudente. Inclusive, tô no meu sobrenome, eu tenho prudente, né? Então, eu sou um cara muito prudente. E que sempre faz seus atos de forma consciente e programada. Com raciocínio lógico, premeditado, metódico. Eu tô me sentindo muito mal agora. Calculista. Calculista. Prático. É um robô, é isso? Mas você é lindo. O cara que pensa tudo muito bem assim, pra ter bastante certeza antes de tomar uma decisão. Isso. Tipo, a gente vai fazer a reforma da nossa casa. Meu pai, ele mediu a casa inteira trilhões de vezes. Ele é pragmático. Eu consegui um aplicativo que você tira fotos dos lugares, você consegue marcar em cima da foto o tamanho. Você acredita que ele baixou o aplicativo? Eu vi esse aplicativo. Muito prático, cara. Sabia que uma hora eu ia usar. Muito pragmático também. Muito Isso, bom. Meu, assim, eu fiz um desenho tosco no papel. Aí, amor. E tem muita necessidade de ver a coisa assim funcionando pra conseguir compreender ela totalmente, né? Então é a coisa do raciocínio lógico. Paulinho, você é muito pragmático, cara. Eu sou. Acho. Concordo com o Cassiano. Mas tudo bem, isso não é tão evangeliquez assim. Aí tem as coisas relacionadas à teologia mesmo, né? Tem umas palavras aqui que... Mas isso a gente vai falar em próximos programas. Por exemplo, calvinista, né? Que segue as doutrinas lá de Calvino. Não é chauvinista, é calvinista. O porco chauvinista, né? Tem a última moda aí, o universalismo, né, amor? Não é universalismo. Adri, a gente precisa falar sobre universalismo. Universalismo, não, universalismo. O universalismo é a pessoa que crê que no fim Deus vai salvar todo mundo, né? Baseado em alguns versículos bíblicos. Isso está causando bastante polêmica ultimamente. Tem gente aí se declarando universalista. Tem a milenista também, né? Que é lá da escatologia, que é o que... Escatologia é outra palavra também. A escatologia tem um significado totalmente diferente Verdade. No mundo verdadeiro, no mundo real. Esse podcast foi muito escatológico, né? Dependendo, se for Jovem Nerd, significa uma coisa. Se for Irmãos.com, significa outra. Totalmente. Daí a gente tem que falar que é escatológico no sentido bíblico, né? Mas escatológico, né? Na Bíblia tem a ver com as coisas referentes ao fim dos tempos, né? Por exemplo, 2012 é um ano escatológico, né? Não pra Bíblia necessariamente, mas pra quem crê que é o fim do mundo. E no mundo real é quando fala de coisas que são o fim da picada, né? Tem uma vasta quantidade de palavras evangélicas. Tem, por exemplo, a martiologia. Isso eu nunca ouvi, cara. Cara, a martiologia é o estudo do pecado, cara. Não, mas ninguém fala isso na igreja, no público. Mas ninguém fala nada disso que vocês estão falando. Não, fala, Marcelo. Isso daí já é com gente mais estudada. O legal do evangeliquez é o que rola no ponto do ônibus, Marcelo, no culto... Depende do culto que você participa, Marcelo. É porque seu pastor, Marcelo, prega na Bíblia da mensagem. Por isso. Mas nova tradução da linguagem de hoje. A maioria dos cultos que eu assisti falam muito dessas palavras, Marcelo. Eu acho que pastor mesmo, a maioria dos pastores que existem no Brasil não sabem nem o significado dessas coisas aí, sabe? Mas eles estão sabendo mais que eles. Então, mas é porque tem muita gente que a gente ouve pregar, que pregar também é evangeliquez, né? Mas é bíblico, né? Prega a palavra. Tem muita gente que a gente ouve pregar, que é professor, saiu de seminário e tal, e usa muito, igual eu falei, no próprio culto que eu assisti domingo passado no culto, eu não entendi muita coisa, sabe? Viu, agora que você falou, desde criança, né, desde pequenininho eu ia pra classinha da igreja, né, eu não ficava no templo lá. Ou às vezes você ficava no tempo dos hinos e tal, aí ia pra classe na hora da pregação. Eu não sei quando o professor faltava, alguma coisa. Não, cara, não, quando pequeno não. Eu tô tendo aqui uma imagem na minha mente agora que eu acho que quando falava que o pregador ainda não terminou e tal, sabe, pra soltar as crianças, eu imaginava um cara pregando com martelo lá dentro do templo. Ai, não. Eu não sei, mas eu tenho essa imagem muito clara na minha mente agora. Põe na peça da pessoa e bate. É uma boa, cara. Fantástico Mundo de Bob. Era o pregador, cara. Na mente de uma criança isso pode funcionar muito bem. Ou então tava pendurando roupa, né? E o cara que é levita pra você, o que ele ficava fazendo? Não, aí flutuando. sim. Não, flutuava, né?
os levitas gostam de cantar várias palavras diferentes também, né? Opa! Tem uma música específica que tá recheada, cara. Eu nunca sei escrever o nome. Se fosse uma música só... Mas deixa eu só explicar também. Uma coisa importante sobre os levitas é que os levitas não são necessariamente os que cuidavam da parte musical, da parte de louvor. Os da tribo de Levi. Então, que era a tribo do serviço. Eram separados pra servir, que não era só cantar. E quem acha que é levita hoje, eu sou levita, eu tô lá sempre na frente cantando, é muito mais do que isso ser levita, se você quer ser levita hoje, tá bom? Se é levita, lava o banheiro da sua igreja. Você é levita. Se você for mágico, você também é levita, né? Você pode levita, né? Mas que você ia citar alguma música? Não sei se posso falar o nome da música, mas é uma que tem vários... Pode falar. É uma do Kleber Lucas, aquela Deus Forte. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. É que são os nomes de Deus no grego, sei lá, no original. Não, mas tem bastante gente que usa isso daí, fala bastante e não sabe. Jeová Rafa. Não, mas a música explica. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tequenu Yavé, minha justiça é Eloi, Eloi, Deus. É verdade, ele fala, ele corrige. Ele corrige, não, ele explica. É uma aula de grego. Com certeza. Mas se você quiser Shalom à vontade, que sai falando qualquer palavra... Mas aí a pessoa, cara... o cara fala Shalom, a gente acha ruim. Os outros falam um monte de palavra em inglês e a gente não acha. É só mais em inglês, cara. Agora, música que tem evangeliquez é música de igreja pentecostal, né? Isso sim. Mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus vai falar. Cara. Meu, é difícil. Levanta do vaso que Deus vai falar. Cara, mas hino tradicional tem muito também. Hino tradicional, hino de Inário, aqueles lá que a gente cantou muito tempo nas nossas igrejas. Cara, peraí. Rude Cruz, se erigiu. Se erigiu, né? Tá igual o hino nacional já, né, cara? É verdade. Fez o estandarte tremulando. Olha esse hino que a gente tinha na nossa igreja. Eis o estandarte tremulando a luz. Eis o seu emblema, croa sobre cruz. Cara, eu não faço ideia você tem até que hoje. estar num nível muito elevado pra entender pra cantar de coração um hino desse, né, cara? Olha aqui, ó, tem uma aqui, não sei se você conhece, chama Serviço do Crente. O refrão é no labor, sem cessar. No labor. A servir a Jesus. Isso, no finalzinho do primeiro verso ele fala, pois Jesus, salvação inefável nos dá. Nossa, inefável é muito Henrique Cristo, cara. Ó pai, inefável. Meu pai, inefável. Esse cenário aqui, ele tem um númerozinho que ele mostra, ele fala o significado da palavra embaixo. Isso é importante. Isso é legal. E não cenário complexo. Exatamente. Inefável é que não se pode exprimir por palavras. Esse aqui é o evangeliquez. Nossa, eu pensava que era infalível, tipo infalível. Então, cara, olha só. Olha, eu não sabia que era inefável. Mas é uma palavra boa para as pessoas que não sabem fazer declaração de amor, né? E não tenho palavras para te descrever. Fala assim, você é inefável. Olha que bonito. Olha, fica muito mais interessante. Eu gostei, amor. Tem uma música aqui que eu não conheço, mas ele fala, por nós sofrendo a morte da nefanda cruz. É difícil. Nefanda é abominável, perversa. Caramba. Olha que legal. Muito bom, né? O Lex com imagem. Muito bom, dá pra caramba. Ó, tem uma palavra que é muito usada em algumas músicas aí, que o Luciano Benigno comentou num podcast que a gente gravou com ele, que é Shekinah. É o Shekinah, né? É o Shekinah. Cara, quantos estabelecimentos com esse nome? Até quando, cara? Gráfica Shekinah. Existe umas 15. Não, mas não vai acabar isso nunca na vida, não, Shekinah, cara. assim, Shekinah. Só falta escrever com CH É ou igual... com X, né? Isso não vai acabar nunca. É um Shekinah de shake, né? De milkshake. Herbalife. Tem a mãe de Ná, tem o Shekinah. Não, crente que é crente, coloca o estabelecimento de Shekinah e a filha chama Rebeca. Ô, Gil. Quanto que tem Rebeca, filha de crente, meu Deus. A gente sempre brincou com isso, é uma brincadeira que até já passou, né? Mas teve uma época que todo mundo falava esse tal de tá amarrado. O que significa tá amarrado, cara?
Cara, tá amarrado é porque tá amarrado. Mas tá amarrado. Tá, O que tá amarrado e onde, Gil? Tá amarradinho. Fazer um pagodinho, cara. Isso é mania de crente, cara. Isso é mania Cara, esse tá amarrado assim. Cara, até hoje eu não consegui entender. Eu tenho algumas dúvidas cruciais a respeito disso. A origem desse tá amarrado é que na Bíblia fala que pra você entrar na casa do valente, primeiro você precisa de amarrar o valente. Ah, é daí que vem. É daí que vem, cara. Aí, Mas será que foi alguma música que popularizou isso? Eu não sei, mas uma pergunta eu tenho. O tanto de crente que fala tá amarrado, não ia ter nenhum capeta solto nesse mundo. Quem desamarra esses raios desses capeta? Quem desamarra é um problema, né, cara? Porque você tá amarrado, tá tudo amarrado, cara. Quem desamarra? Deve ter uma validade, assim, sabe? Você amarra por 3 dias. Tem o do Homem-Aranha em 1 hora. A teia do Homem-Aranha, né? É verdade. Então, Desfaz, talvez eu não consigo entender, cara. Ai, misericórdia, Gil. Deus Ai, misericórdia. Misericórdia. Ou glória também, né? misericórdia Eita Deus. Só Deus é Deus. Só Jesus na causa. Eu lembro de uma vez, cara, eu trabalhava em Ribeirão Preto, eu tava no ônibus voltando de lá pra cá, eu não era crente nem nada. De repente entrou uma mulher lá, cara, e ela não tinha o dinheiro pra passagem. Depois que eu fui entender o sentido da fé da mulher, cara. Ela não tinha o dinheiro e tal, queria entrar, ela juntou no negócio da roleta, assim, tinha o cobrador travou, ela puxando aí. O sangue de Jesus tem poder. Ai, meu Deus do céu. Foi muito bizarro, cara. Eu fiquei olhando assim, eu não era crente, mas eu olhei e falei assim, o que tem a ver com o sangue de Jesus passar sem pagar? Falei, nossa, gente, mas tem gente que faz passar... Imagina se a Amanda pega, Gil. Faz que a gente passar cada vergonha. Se você já fosse convertido, você exortava a irmã, né, cara? Ou você pagava a passagem dela, pelo menos, né? Então, exortar... Ou exortava ou disciplinava, né? Ou enxotava. Todo mundo acha que exortar é ser bravo, né? Exortar é corrigir em amor. Cara, eu já ouvi falar que exortar é motivar. É encorajar, Motivar, Encorajar, cara. Esse corrigir em amor já é você disciplinar, isso. querendo validar o evangeliquez aí, mas não é. Não, mas você pensa assim, em amor. A coisa tem que ser feita em amor. Exortar, você vai, de alguma forma, orientar ela de alguma coisa que ela pode melhorar, mas tem que ser em amor, não é aquela coisa assim. Olha aqui, dicionário, ó. Tô no dicionário online de português. Exortar, animar, incentivar, estimular. Não tem nada que corrigir, cara. Você tá querendo colocar essa... Aplicação na frase. Vou exortar os jovens a prosseguir sem desânimo. Aí, cara, coisa de gostar desse negócio, cara. Exortar é pra chamar a atenção da pessoa. Não, cara, não é isso não. Não tem que estar fazendo uma coisa errada. Vocês estão querendo que ela vá pra frente. Olha só. Isso aí, Marcelo. Exorta o irmão. Exorta aí.